É isso aí, voltamos, viu aí um desfile bacana, falamos hoje sobre moda. Agora vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão nos assistindo. Como é que anda a sua qualidade de vida? Tá dormindo bem? Tá se alimentando direitinho? Tá pisando na jaca? Ixi, peraí, nada melhor que nós recebemos aqui na nossa sala o doutor Bruno Soalheiro, endocrinologista, que vai falar um pouquinho pra gente sobre qualidade de vida e como manter uma qualidade de vida num auge de uma ansiedade que nós estamos. Não é isso, doutor Bruno? Tudo bem? Prazer, Boa tarde. Renato. Muito obrigado por me receber por aqui, tá? Primeiramente, adoro o programa de vocês. E eu falo assim que a informação com embasamento e para ajudar a população é uma informação bem-vinda, né? É verdade. Doutor Bruno, a minha pergunta é o seguinte: como ter uma boa qualidade de vida no auge de uma ansiedade que nós estamos vivenciando? Porque nós temos recebido aqui também vários nutrólogos, nutricionistas, e eles têm dado várias dicas para a gente, especialistas, porque a ansiedade é algo que aflige a humanidade em si, e o Brasil é um país da ansiedade. O doutor Bruno estava falando para mim, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que antes dele ser endocrinologista, ele trabalhava na clínica geral. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa transição de clínico geral para endocrinologista. Bom, tudo bem, Renato. Na verdade, a minha ideia sobre a medicina começou muito jovem, na adolescência, né? Morei uns anos nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu colegial, me formei lá. Nisso eu fui para a Rússia, onde eu morei 6 anos, me formei na Uau, Rússia. na Rússia? Na Rússia, me formei 6 anos lá, falo russo, falo inglês, né, por causa dessa carga dos Estados Unidos. Caramba. Nesse meio tempo vim para o Brasil, revalidei meu diploma, trabalhei no Amazonas, nessa época do Covid, né, na linha de frente do Covid. E assim, eu acho que conhecer essas situações diferentes, né, essas culturas diferentes, até mesmo dentro do Brasil, né, o Amazonas é um lugar muito... Morei em lugares ribeirinhos, né, Sim. de uma diferença muito grande de São Paulo, e conhecer essas culturas, eu acho que me fez ver meus pacientes de uma maneira diferente, mais humana. E aí eu decidi que eu não queria só tratar as doenças deles, e sim dar uma qualidade de vida para eles, entendeu? Entendi. E, doutor Bruno, é o seguinte, você relatou pra gente que você morou 6 anos na Rússia e teve essa experiência maravilhosa que é morar, você morou, né, no Amazonas, Morei. onde cuidou de muitas pessoas com Covid. Já percebemos que você tem aí um amadurecimento, uma experiência muito grande de vida. Eu gostaria até que você relatasse pra gente como que foi cuidar das pessoas com Covid e depois a gente entra um pouquinho falando sobre qualidade de vida. Com certeza, Renato. Eu acho que isso me ajudou muito, né? Eu trabalhei num lugar no Amazonas onde era precário em questões de conhecimento, né? Alimentação, tudo que seja do sistema básico de saúde estava em falta, né? Nessa situação. E eu acho que as situações que eu enfrentei, não só com o desconhecimento da população, estava muito diante a quantidade de vezes que os pacientes ficavam doentes por falta de nutrientes, por Uau. falta de uma alimentação, tá? Adequada, né? Era questão de base de arroz, farinha, peixe. Então eu acho que essa situação, por falta também de preparo médico lá mesmo, falta de preparo hospitalar, né, acabou me guiando em querer não só ajudar essas pessoas dessa maneira, em querer entrar, obviamente, com a formação de médico da saúde. Eu me aprofundei mais nessa comunidade, eu me aprofundei mais em como melhorar a saúde deles, não só tratando doenças, mas em questão da qualidade de vida. Eu dava dicas, fiz palestras Em um todo, em né? Você escolas. englobou tudo. Em um todo. O que eu falo é que é o seguinte, o que eu faço é a medicina integrativa, né? Foge um pouco da endocrinologia, não vou chamar de endocrinologia antiga, mas Sim. foge um pouco daquela endocrinologia. Por quê? Porque eu não trato só o paciente, eu tento abranger o paciente de vários ângulos diferentes, entendeu? E aí entra muito no que eu faço. Eu não faço apenas... quando eu falo de longevidade, muitas pessoas pensam que a longevidade é apenas acrescentar mais uns anos na nossa vida, né? E, na verdade, o que eu quero é acrescentar mais vida nos anos vividos, Sim, com entendeu? certeza. É essa qualidade de vida, que às vezes por coisas que a gente negligencia, por coisas que estão ao nosso redor, mas a gente não faz,
a gente com certeza desencadeia uma série de sintomas, uma série de problemas que a gente consegue evitar muito mais fácil do que você imagina. Eu imagino. Doutor, como que é a tua visão, você vendo hoje, né? Hoje, 27 de junho de 2023, nós temos visto aí que o índice de pessoas vaidosas, a estética avançadíssima, as pessoas cuidando do corpo, seja com 30, seja com 40, seja com 50, a harmonização aí a roda, doidado. E para quem está por trás, olha aquilo nas redes sociais, na televisão, acha que aquele corpinho da pessoa, né, vai ficar com aquele corpo pro resto da vida, com 70, 80, independente da tecnologia estar avançada. Mas só que as pessoas esquecem que nós precisamos cuidar do interior, porque cuidar do externo é fácil, agora cuidar do interno que é o complicado, que é o que muitas pessoas não têm cuidado, se policiado. Mediante a tua experiência que você vivenciou lá no Amazonas, o que você sente e vê que falta na humanidade? Eles precisam o quê? Buscar mais nutrientes, mais proteína, mais qualidade de vida, no sentido de viver e também se alimentar? Fale um pouquinho pra gente. Com certeza, Renato. Eu acho que quando a gente fala de qualidade de vida, né, de longevidade, a gente não busca apenas a estética. Eu falo que a estética é sempre bem-vindo, porque a pessoa se sentir bem faz bem para ela. Sim. Então ela vai ser uma pessoa mais feliz, né? Vai ser uma pessoa mais disposta. Mas quando a gente entra nesse lado, não só nutrientes e proteínas, a gente realmente abrange tudo, tá? No meu atendimento, por exemplo, leva mais ou menos um pouco mais de 1 hora. Para quê? Para eu conhecer as pessoas e para eu explicar para ela, literalmente, para não ter nenhuma dúvida em relação ao assunto. Então eu gosto que ela entenda o que a gente tem que fazer para melhorar a qualidade de vida dela e o porquê que a gente está fazendo isso. Então a gente não abrange só questões de nutriente, a gente realmente passa pela questão da nutrição. Muitas pessoas acreditam que a nutrição é aquele negócio de comer salada, vou deixar de comer minha pizza, vou deixar de comer meu doce. E na verdade eu nem gosto da palavra restrição, contanto que a gente tenha uma balança, entendeu? O fato de você se alimentar, obviamente, pode ter uma salada junto, pode ter uma fruta junto, mas o básico do dia a dia, o arroz, o feijão, o frango, tirando, vamos falar que você come aquele hambúrguer a menos, que você não come aquela pizza durante o dia a dia, isso vai influenciar e vai impactar ao longo prazo, com certeza. Aqui a gente entra, Renato, em questão de prevenções de doenças, tá? Prevenções, controle de doença, quando a gente fala em questão dos metabolismos glicêmicos, a gente pensa em resistência insulínica, a gente pensa nos colesteróis que vão impactar as artérias. Então, a nutrição é extremamente importante nesse caso. A gente passa na atividade física. Se a pessoa já pratica uma atividade física, eu peço para ela fazer um pouquinho mais, né? E aí eu entro naquela parte da resistência física, né? O exercício resistido, a gente fala da academia. Muita gente já assimila diretamente para musculação, ficar forte. Todo mundo pensa nisso, foca nisso, né? E na verdade, quando eu falo de hipertrofia, eu não estou querendo buscar um físico melhor. A musculatura é essencial para a nossa saúde. Se você um dia ficar doente e precisar de medicações como anti-inflamatórios, como corticoides, o primeiro que vai ser consumido em você é a musculatura. Se você quer chegar a uma idade, quer levantar do sofá sem precisar de ajuda, quer ir no mercado, quer carregar suas compras, que coisa melhor que isso? Você precisa de uma musculatura. Então, o que eu falo para os meus pacientes, Renato? 2 a 3 vezes na semana é o suficiente para você ter uma hipertrofia, de preferência intercalados, porque o seu corpo é um sistema inteligente, ele entende que está tendo síntese proteica, entende que está tendo esses hábitos saudáveis. E aí também a famosa caminhada, né? Eu também sempre vou orientar para os meus pacientes aquela caminhada. 20 minutos é o suficiente, cara. 30 minutos é o suficiente para uma atividade cardiovascular. Aqui a gente já também está pensando em preservar todo o sistema de artérias, veias. Então, isso é algo muito interessante quando eu falo de atividade física. Temos a questão do sono, que é crucial. Gente, todo médico, doutor, não querendo te cortar, desculpa. Claro. Todo médico que vem aqui, senta no sofazinho onde você está agora, fala a mesma coisa, qualidade do sono. Temos que dormir bem,
eles falam a mesma coisa a respeito de tempo. Tem um tempo, fala pra gente do tempo. A questão do sono é o seguinte, Renato. Você pode conhecer pessoas que não fazem atividade física, que não se alimentam direito, mas eu tenho certeza que você não conhece ninguém que não dorme, né? A gente fala de 7 a 9 horas em questão de qualidade do sono, porque ele vai desencadear todo o seu dia seguinte, né? Eu gosto quando a gente entra na endocrinologia, obviamente nós temos diversos hormônios, né, no nosso corpo que nós produzimos durante o dia, mas tem dois hormônios específicos que são o cortisol e a melatonina, que eles são que vão gerir as suas 24 horas. O cortisol é necessário, a gente tem um pico de cortisol quando a gente capta a iluminação, você acorda, você tem um pico dele, que ele é o responsável por nos deixar ativo, nos deixar alerta no dia a dia. A gente escuta bastante que o cortisol é relacionado com o estresse, né? Porque se ele acontece em excesso, então o que seria o correto? Nossas 24 horas, nós temos um pico de cortisol durante o dia, a gente tem atividade, a gente tem nosso trabalho, nós temos nossas coisas para fazer durante o dia. Na teoria, esse hormônio tem que começar a descer para o final do dia, porque vai ficando escuro, e para o final do dia você começa a produzir o hormônio do sono, né, que é a melatonina. Qual que é o problema da maioria da população, dos meus pacientes? Ter picos de cortisol em horas indesejadas. Como assim? Cafeína, depois vamos falar, 3 horas da tarde. Não é bom? Não é bom. Por quê? Porque vai aumentar esse pico de cortisol quando era para a gente começar a diminuir o cortisol. Atividade física muito tarde também é muito relevante, também não é bom. Eu entendo que meus pacientes têm muitas pessoas que não têm como fazer outro horário, e se isso acontece, tudo bem, né? Contanto que seja o mais próximo possível da tarde, tá? Questão de alimentos, a última refeição muito pesada, quando é muito tarde também, nós precisamos de um pico de cortisol para ter a nossa digestão. Então, eu também não recomendo. E como é que eu faço com os pacientes do dia a dia? Que é aquele que não tem horário, o único horário para treinar é de noite, depois tem que jantar 10 horas da noite. Primeiro de tudo, questões de alimentação, eu peço para ele trocar. Em vez de fazer uma refeição pesada 7 horas antes de ir para a academia e fazer um snack, um lanchinho de noite antes de dormir, eu peço que faz o contrário, né? Muita gente faz o snack antes de ir para a academia e depois vai jantar porque vai bater fome, exatamente, mediante a tudo que você perdeu na academia, na musculação. O que eu peço para eles, tá? Eu peço para eles trocarem realmente, para fazer essa refeição pesada umas 7 horas antes do exercício físico e logo após o treino, fazer só esse snackzinho. Por quê? Porque a gente evita de prolongar esse cortisol. Outra coisa que acontece muito na prática e no dia a dia que a gente vê, e eu tenho certeza que você é assim, todo mundo que eu conheço é assim, é a questão da tela branca, né? O celular, a TV. O nosso cérebro, ele não sabe o que é o sol. Então, quando ele capta essa iluminação, ele está liberando esse cortisol. Se a gente está na tela branca, isso acontece. Se a gente está na TV, isso acontece. O que eu peço para os meus pacientes? Porque se você começa no celular, é um caminho sem fim, né? Você começa 30 minutinhos, depois passou 3 horas. E você só vai fechar o olho após isso, e aí sim você vai começar a liberar aquele hormônio do sono. Então, eu peço para fazer a higiene do sono, que é limitar. Vamos supor, se você fica até meia-noite vendo TV, desliga e vai direto para a cama, tenta limitar para 10 horas da noite, desliga. Pegou o celular? Tudo bem, somos todos filhos de Deus, né? Você pode pegar o seu celular, liga naquela luzinha amarela que eu acho útil, né? O Night Shift, que ele não faz milagre, mas ajuda um pouco no cortisol. E a questão de limita o celular também, coloca meia horinha. Se você faz isso, com certeza você vai ter uma qualidade de sono melhor, com certeza você vai ter uma disposição no dia seguinte. Porque se você rotaciona esse eixo, você, quando estiver acordando, que era para ter toda essa disposição, você, como dormiu tarde, está ainda cheio de melatonina no dia seguinte. Você está cheio daquele hormônio do sono. Isso com certeza vai desencadear uma série de problemas. A gente consegue sim, com suplementos, com algumas moléculas, como a melatonina em si, que é o hormônio em doses baixas, ajudar a pessoa.
mas eu falo que é sempre 50-50, né? Eu faço a minha parte, a pessoa tem que fazer a parte dela também. Com certeza. Sim, você faz a sua parte, doutor Bruno, como formado, com experiência que você tem e por muitos estudos e leitura que você possui como com carga, você passa as informações para a gente. Agora, minha pergunta é a seguinte, para aqueles que estão chegando ou já passaram dos 40, quais seriam as reposições que essas pessoas precisam ter para manter uma qualidade de vida boa, manter sua saúde estável, né? A saúde em dia, porque nós temos visto que tem muitas pessoas que estão com os 40 anos, estão capengando, estão quase morrendo, pega a cadeira ali para mim, pega não sei o quê. Não pode, isso não pode acontecer. Como, né? Enquanto aqueles que estão sempre na ativa, tem pessoas com 60 anos que estão mais ativos do que aqueles que estão com 40. Então, para quem está chegando aos 40, quais seriam essas reposições, vitaminas que essas pessoas precisam ter? Tirando informações que dão nas redes sociais e televisão. Toma o polivitamínico X, que é vitamina de A, Z. A gente não pode ficar só absorvendo isso, né, doutor? Exatamente. E você falou algo muito interessante. Quando a gente fala do genérico, tome esse polivitamínico que vai te ajudar nisso, naquilo. Se você pensa o seguinte, o que tem na farmácia é porque todo mundo pode usar, né? Então, não necessariamente isso vai causar um impacto em você, correto? Quando a gente fala de reposições, aqui a gente entra na minha paixão, né? Aonde eu consigo ajudar mais os pacientes. Começo primeiro pela base, que são as vitaminas e minerais, tá? A gente tem diversas vitaminas e diversos minerais que vão impactar a qualidade de vida. Tem pacientes que apenas melhoram isso e já tem um impacto muito grande. Dentro delas eu falo sobre a vitamina D, a gente fala de imunidade, as pessoas já ligam direto ao resfriado, só que a gente está falando sobre a imunidade celular, isso vai impactar suas funções, né, gerais. A gente fala sobre a cobalamina, que é a vitamina B12, que eu gosto de chamar da vitamina da disposição, tá? Nós temos outras vitaminas cruciais, alguns minerais, como o ferro, que é um transportador de oxigênio, principalmente do nosso pulmão para as células. Então, dentro dessas vitaminas e minerais, tem algumas que são mais cruciais, mas eu gosto de fazer uma reposição completa. Como que é feita essa reposição? Por isso que é necessário o atendimento do médico, né, Renato? Se você buscar na farmácia, o farmacêutico vai falar uma vitamina específica sem saber se é a que você precisa. E a gente cada sabe. corpo reage de uma forma diferente que a outra, né? Exatamente. Cada indivíduo é diferente. Então, se eu tenho um nível de vitamina específico que é nível alto, uma dose baixa já é o suficiente. Agora, se eu estou em déficit dessa vitamina, para mim essa dose não vai ser o suficiente. Então, dentro disso, com exames de sangue, tá? Nós conseguimos dosar. Eu falo que os exames são os marcadores que a gente consegue ver, né? Então, dentro desses exames, nós conseguimos dosar essas vitaminas, esses minerais, para ver até então aonde que a gente tem que fazer essa reposição, o quanto a gente tem que fazer. Não são apenas vitaminas e minerais. Obviamente, a gente entra numa parte muito grande e por falta de conhecimento na reposição hormonal, que na endocrinologia antiga era um tabu. A gente acha que quando a gente fala de hormônio, a gente já vai direto para academia. Quando a gente fala de testosterona, as mulheres correm, né? Verdade. E 60% das minhas pacientes são pós-menopausa. Sério? Por quê? Porque na menopausa, as mulheres, no caso, têm uma queda importante nos hormônios gonadais, que são progesterona, estrogênio e testosterona, cada um com a sua função. A progesterona, que é a progestação, né, que vai ajudar na gestação feminina, vai ajudar no ciclo hormonal dela. Nós temos o estrogênio, que é o estradiol, estrial e o estrona, que também vão ajudar nessa composição do ciclo menstrual, vão ajudar no humor feminino, né? E temos a testosterona, que é aí que está o grande tabu, né? Que toda mulher produz testosterona. E dentro, obviamente, de uma dose muito pequena comparada com o homem, mas é o que dá o libido feminino, a carga muscular feminina, a saúde óssea. Quando eu trabalhava no hospital e chegava trauma, chegava lá, um idoso caiu e fraturou o fêmur. Pode notar que era feminino.
Pode notar que era Sério? mulher. Por quê? Porque a falta de testosterona na mulher é a maior causa de osteoporose e osteopenia. Então, essa janela, quando a gente faz a reposição hormonal feminina o mais rápido possível pós-menopausa, a gente evita uma série de problemas. Isso a gente fala de saúde arterial, a gente fala de saúde cardiovascular. Não só mulher, obviamente, quanto homem, mas tem que fazer essas reposições, aí vai do médico, ver se é necessário. Obviamente não é todo mundo que pode repor Sim. hormônios, correto? Então vai de ter uma consulta médica, da gente dosar a partir se vai ser necessário de exames, questões de histórico familiar, né? A gente sabe que quem fuma também não pode fazer uso de alguns hormônios, quem tem histórico de câncer também pode fazer alguns hormônios, mas a gente também consegue ver isso nos exames. Tem marcadores tumorais, a gente passa por todos os metabolismos, eu vejo as vitaminas e minerais, a gente consegue ver todos os marcadores hormonais. Então, assim, tirando esses vitaminas, minerais e reposição hormonal, isso é crucial para todos após os 40 anos. Também temos o ômega 3, né, que vai ajudar em questão, eu falo muito em questão de cognitivo, né, da gente estar ativo na mente também após os 40, então o ômega 3 ele dá uma carga maior, ele evita o colesterol alto a ter uma série de funções. E assim, sempre vou recomendar primeiro buscar um médico, fazer todos esse check-up que a gente chama, né, visando essa longevidade. Tá bom, Renato? Entendi. Só reforçando algo que o Dr. Bruno comentou agora aqui uns minutinhos, falando acerca do exame de sangue. Você falou algo interessante, porque tem muitas pessoas que pegam, eu vou tomar um remédio tal, a fórmula tal, porque isso aqui vai ser bom para minha saúde. E quando é feito uma check-up geral da saúde, quando uma pessoa chega e fala assim, vou chegar no endocrinologista, doutor Bruno, e vou fazer uma check-up da minha saúde. É onde o doutor, né, vai chegar para a pessoa, para o paciente, e vai pedir o exame de sangue. No exame de sangue que vai estar constando, você precisa do remédio tal, ou você não precisa, ou você precisa repor o hormônio tal, é mais ou menos isso, né, doutor? Exatamente. Por isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente fechar agora aqui, o propósito do paciente está sempre mantendo o seu check-up em dia, em quanto tempo que nós temos que fazer esse check-up? Fala pra gente um pouquinho. Com certeza, Renato. Primeiro de tudo, eu peço um check-up anual. Tem alguns pacientes mais delicados ou que eu quero dar uma atenção extra em certos parâmetros que eu vou pedir a cada 6 meses, tá? Um pouco mais próximo. E o porquê que esse check-up é importante, tá? Como eu estava falando agora há pouco para o Renato, esse check-up ele é o nosso marcador que a gente consegue ver. Obviamente tem os sintomas do paciente, mas através do exame eu vou fazer uma análise completa. Eu vou chegar ao ponto de citar o que a gente precisa ou não melhorar nesse paciente e como a gente vai fazer isso e o porquê que a gente vai fazer isso. Quando eu chego a essa conclusão, aí sim eu vou dizer, você precisa dessa vitamina, você precisa desse mineral. Não é algo genérico, porque se você tem uma dose muito baixa de vitamina e eu for repor sem ver esse exame, eu posso te dar uma dose que não vai fazer nem efeito em você. Então, se vem realmente baixo, eu vou ter que colocar uma dose significativa, né, uma dose importante em cima disso, buscando sim essa melhora. E buscando essa melhora na sua sensação. Porque é muito fácil você parar de seguir o plano do médico, né? As pessoas começam, parei de tomar um remédio. E quando você sabe o porquê você está tomando essa vitamina e o que isso vai fazer com você assim que você tiver em níveis bons, isso vai ser um impacto. Porque um nível mediano, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas esse nível de vitamina D, um exemplo, tá o suficiente, diz aqui que tá tudo ok. E ele pode estar bom dentro do parâmetro brasileiro. Ele não está te causando nenhum malefício, mas não necessariamente ele está te trazendo um benefício. E aí que entra toda a reposição. Ótimo. Bom, doutor Bruno tem bagagem pra caramba, informação, conhecimento, tem experiência, o que não falta desse jovem doutor, médico, endocrinologista, trazendo pra gente todas as informações a respeito de qualidade de vida. Então, meu querido, já deu para perceber que você não pode ficar parado e você também precisa se alimentar bem. Sabe uma coisa? Vou pedir pro doutor aqui passar informações sobre telefone de contato. Onde você atende aqui em São Paulo?
Renato, eu atendo hoje online muitas pessoas, atendo pessoas do Brasil inteiro, na verdade, né? Então atendo via online e atendo na Clínica Senegenix em São Paulo, no Itaim Bibi. Então, eu vou deixar o número de contato aqui na telinha. Né? Eu sempre falo que eu preciso da colinha porque não é o meu número pessoal. Então eu vou deixar aí na telinha para vocês verem. Só entrar em contato, lá eles vão te direcionar, vão tirar todas as suas dúvidas. E se você quiser me seguir no Instagram, lá eu tento passar o máximo de informação útil possível. Né, sempre visando embasamento, visando melhoria da qualidade de vida. Lá eu falo também sobre emagrecimento, falo sobre hipertrofia, falo sobre longevidade. Uau. Então, tudo isso... Tem a saúde da beleza? Tem a saúde da beleza, né? Eu sou uma pessoa que sempre vou falar que a beleza faz parte, né, do ser humano e a gente precisa dela para se sentir bem. Né? Então, quem quiser me seguir tá aí. E é só entrar em contato se estiver interessado, que a gente vai melhorar a sua qualidade de vida, né? Fechou. Ficar bonito que nem o doutor, né? Com todo respeito. Doutor Bruno, muito obrigado pelo carinho. Que é isso, obrigado pela sua presença aqui no nosso meio. Poder falar um pouquinho sobre qualidade de vida, falar um pouquinho sobre sono e falar um pouquinho para vocês que estamos assistindo que vocês precisam se precaver e cuidar da sua saúde, meu querido. Bom, eu vou continuar batendo papo aqui com o doutor Bruno, mas nós vamos para os intervalos comerciais. Prometo para vocês que é bem rapidinho, que ainda temos o nosso momento gostoso da nossa culinária. É rapidinho, hein? Doutor.